Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Lilian Alves. No meu canal eu conto experiências reais, pessoais, que aconteceram no decorrer da minha vida, que às vezes pode servir até de ajuda para vocês. Ontem aconteceu uma coisa bem legal e eu queria estar compartilhando com vocês. Eu até achei, assim, já que não ia ter nem mais assunto para estar tratando com vocês, porque já contei várias coisas, várias histórias. Mas ontem aconteceu uma coisa bem legal e fez eu até perder o sono. Assim, eu acordei de madrugada e com a ideia, não, isso daí pode virar tema para o próximo vídeo. E aí eu quero estar compartilhando com vocês não só essa experiência, mas como isso aí envolveu várias outras coisas que fez eu agir da forma que eu agi ontem. E como foi legal o resultado. Então eu quero estar compartilhando com vocês essa experiência, mas guarda aí que no finalzinho eu conto essa que aconteceu ontem. Tem uma passagem da Bíblia em Isaías 1,18, onde Deus faz o convite. Venham, pois, e resolvamos as questões entre nós. Então, assim, é muito bom, né, a gente resolver as questões com Deus, né, pra gente ficar bem, bem com a nossa consciência. Só que no decorrer da minha vida, eu descobri que não adianta a gente só estar bem com Deus. Que pra gente ser feliz, na verdade, a gente tem que estar bem com as outras pessoas. Eu assisti vários vídeos sobre um neurocientista falando como funciona o cérebro, né, da gente. E ele conta, é o Pedro Calabrese, eu já falei dele. Isso daí só serviu para ver que realmente eu concordo, assim, em experiência de vida eu concordo com o que os estudos mostram. Que pra gente ser feliz, na verdade, a gente precisa estar bem também com as outras pessoas. Porque nós somos criaturas sociais. Então, a gente precisa conviver com outras pessoas. Então, a nossa felicidade depende disso. E eu já contei aqui pra vocês, falei de vários problemas que eu já tive, né? Com minha mãe, com o meu ex-marido, com a minha filha. Então eu falo muito da minha vida pessoal aqui. E aí eu vi que, na verdade, pra eu estar feliz, eu precisava estar bem, convivendo bem com essas pessoas que convivem ao meu redor. E para isso, a gente precisa, então, ter o diálogo, né? Eu vi que com a minha mãe, a gente não tinha diálogo. E o que ajudou muito foram esses vídeos do YouTube. Porque incrível que pareça, com alguns parentes, eles nem assistem os vídeos. E com a minha mãe não, a minha mãe ela assiste todos os vídeos e com base no que eu falo, aí a gente conversa sobre o assunto. Então muitas coisas, muitas questões que ficaram para trás, a gente trouxe à tona e tem resolvido. E uma delas a gente conversou ontem, mas aí eu vou falar no final também. Para chegar aí, eu vou dar um exemplo, né? Vamos supor que você está dirigindo um carro e de repente a marcha não passa. Aí começa a fazer aquele barulho, aquele ruído que é irritante. Então a gente não consegue ir adiante por conta desse barulho, desse problema que tem que ser resolvido. Assim eu descobri que é a vida, né? Quando a gente tem uma questão para resolver, a gente começa a fazer muito barulho e não vai adiante. Então, para a gente ir adiante na vida, a gente tem que resolver essa questão. Eu vejo que às vezes as pessoas fazem barulho, por exemplo, postando indiretas em redes sociais. E em vez de resolver a questão, e essa questão ela só pode ser resolvida com a própria pessoa. Eu mesma, assim, muitas vezes na minha vida, quando eu tinha um problema com alguém, em vez de ir lá, por exemplo com a minha mãe, né? Em vez de ir lá e resolver com ela, eu fiquei a vida toda ali triste, chorando pelos cantos. Não demonstrava essa tristeza pra ela, mas eu acho que quando aquilo tá na gente, a gente acaba expondo de alguma forma, assim, ou numa grosseria, a gente acaba externando, né, de alguma forma. E
não ia lá e resolvia com ela, né? Ficava guardando, remoendo, falando pros outros, falando pros meus irmãos. Aí, fazendo vídeo no YouTube. E aí, em vez de resolver com ela. Então, assim, é interessante pra vida seguir adiante. Eu vou contar, né, o desfecho disso tudo. Como que tá sendo legal mesmo resolver esses problemas aí com a minha mãe. No final, tá? Mas antes eu vou dar alguns exemplos da minha vida que aconteceram. Que mostra como que é importante a comunicação. Por exemplo, uma coisa que eu descobri que eu não gosto desde pequena é a pessoa ficar emburrada. Eu já fiz até um vídeo falando sobre isso. Então, não seja estraga prazeres. A pessoa, em vez de, né, resolver ali, fica com a cara emburrada, o famoso de mal. Eu descobri isso quando eu era pequena, que aí eu e minha amiga, a gente estava brincando, e aí eu machuquei ela sem querer. Aí ela foi pro canto, acho que eu contei isso nesse vídeo. Foi pro canto, ficou lá com a cara emburrada, encostada na parede, tipo Kiko. E aí eu vinha por baixo assim e falava desculpa, desculpa. E ela não me desculpou. Ela não me desculpou, ficou lá com a cara emburrada. Então ficou de mal. Então eu era criança e achei isso super infantil. Então tem pessoas assim que não perdoa, né? Não conversa, fica ali emburrada e não perdoa. Então é muito ruim a gente não ter o perdão, né? Então a gente precisa perdoar para ser perdoado também, porque todo mundo erra, não é mesmo? Então é importante a gente ter essa chance, né, das outras pessoas se desculpar. Porque somos imperfeitos e ou a gente sempre vai ser magoado e magoar alguém também. Outro exemplo que eu tenho é eu e uma amiga, a gente era amiga confidente. A gente brigou e ficamos um tempo sem se falar. E eu tinha contado um segredo pra ela, um segredo que eu não tinha contado pra ninguém. Aí depois, quando a gente voltou a se falar, eu precisava perguntar isso pra ela, pra gente continuar a nossa amizade. Eu perguntei pra ela, não vou citar o nome aqui, você falou isso pra... Porque a gente tinha outra amiga em comum. Eu falei, você contou isso pra tal pessoa? E a sinceridade dela, a honestidade dela fez com que a gente continuasse a amizade. Ela sabia que eu não ia gostar, mas ela disse, eu falei. Eu fiquei magoada por ela ter contado, mas valeu a pena a gente continuar a amizade pela honestidade dela, a sinceridade dela de assumir. Então fica aqui uma dica, gente. Se você tiver, né, brigar com a sua amiga, seu amigo, não fica contando os segredos, né, pros outros que ela já te contou. Isso não é legal, né? O que é segredo fica ali entre vocês. Não sai espalhando, principalmente quando é uma coisa íntima, né? Então, a gente resolveu essa questão e a amizade continuou aí por causa disso, eu por ter ido lá falar, porque se eu ficasse na dúvida, assim, eu não ia confiar mais nela. E ela por ter assumido o erro, então a gente continua a amizade. E é legal que a gente resolveu a questão. E isso é o que me deixa louca também, é a pessoa não assumir quando ela faz alguma coisa. Gente, como eu já tive problema com isso, porque quando eu pergunto se a pessoa ela fez tal coisa e ela não assume, me deixa possessa, É algo assim de querer cortar relacionamento mesmo, porque não vai existir mais confiança, né? E um exemplo disso foi o que aconteceu com meu ex-marido. Eu quero aqui até colocar, né, que eu falo muito do meu ex-marido, mas é impossível falar de mim sem falar dele, né, das minhas histórias sem falar dele. Então, se ele tiver algum problema comigo, pode vir falar comigo e a gente vai resolver isso também. Porque até lembro uma vez, quando a gente já tinha se separado, aí veio a mãe da namorada dele perguntar pra mim: o que você fala, né, do seu ex-marido? Você acha que ele é uma boa pessoa? Você recomendaria ele pra minha filha? Eu falei, olha, se ele fosse uma boa pessoa, eu estaria com ele, né? Não, a gente não teria se separado. Então, assim, essas são coisas que aconteceram que, felizmente, fez eu criar essa minha percepção sobre ele, né? Essa é a minha opinião sobre ele.
Pode ser, né, já faz muitos anos que ele já tenha mudado, né, que ele se tornou outra pessoa. E, inclusive, eu acho que ele tá com essa pessoa até hoje, entre idas e vindas eles estão juntos, que é a filha dessa mulher. Então, pode ser que com ele tenha mudado. Eu vejo que, às vezes, também tem pessoas que despertam o melhor e o pior da gente, né? Pode ser que eu, né, tenha despertado o pior nele e ele tenha vindo a fazer coisas, né, que não foram legais. E uma das coisas é que eu vou contar agora. A gente tinha uma vizinha e essa vizinha veio e perguntou pra mim: Lilian, você sabe se o meu marido tá me traindo? Porque eles eram amigos em comum. E o meu ex-marido tinha me contado que sim, ele já tinha contado que estava traindo. Eu sou da seguinte, eu sou ainda da seguinte opinião, que eu não minto, eu não vou sujar minha consciência com mentira para poder defender outra pessoa. Hoje eu agiria de outra forma, porque eu penso assim, o segredo não é meu para estar contando, mas na época eu não tive essa maturidade e fiquei entre mentir e falar a verdade. E talvez não tenha pensado nas consequências também, mas aí eu fui e ele não me pediu segredo. Acho que uma coisa que funciona comigo é assim, se você não quer que eu conte, fala assim, então não conta, que aí eu não vou contar. Aí ele não tinha me pedido segredo. E ele tinha me contado que sim, né? Aí eu fui e falei assim, olha, tá sim. Só que pra minha surpresa, essa mulher veio à noite em casa, com meu ex-marido em casa, e falou, olha, a Lilian falou que você falou pra ela que o meu marido tá me traindo. Ele foi e me desmentiu na minha cara. Falou assim, não, eu não falei nada disso pra ela. Ela tá mentindo, eu não falei nada disso pra ela. Na hora eu olhei pra ele assim, eu não acreditei naquilo, que ele não assumiu o que ele tinha falado, né? Hoje eu penso assim, poderia, né, isso daí poderia ter criado uma confusão e tanto o marido dela tá vindo brigar com ele, enfim. As pessoas fazem o podre e não quer que sejam descobertos, não é verdade? Acha ruim ainda quando as pessoas descobrem a verdade. E aí, poderia ter dado, mas assim, ele ter me desmentido na minha cara pra outra pessoa, ele defendeu o amigo dele em vez de defender a mim, isso me deixa muito decepcionada mesmo. Então, assim, eu era eu pensava da seguinte forma, eu lembro que uma vez, bobinha, né, era 14 anos, criança, eu tinha queimado a lâmpada, e aí ele veio e perguntou, o que aconteceu com a lâmpada, né? E eu falei, não sei. Aí eu lembro que eu fui dormir, não consegui dormir, porque eu pra mim tinha mentido, falando que não assumi da responsabilidade que eu queimei a lâmpada. E aí eu, na madrugada, eu acordei e falei assim, eu que queimei a lâmpada, porque aquilo não me deixava dormir. Então eu sempre fui dessa forma assim, de assumir os meus erros e assumir as consequências, né, que vem junto com isso. E quem não agia dessa forma, quem não age dessa forma, pra mim, vai perdendo crédito comigo, né? E eu tenho uma amiga, né, que ela é 20 anos mais velha que eu. Quando a gente foi se separar, a gente tava pensando em se separar, ela falou assim, Lília, faz o seguinte, pesa na balança as qualidades e os defeitos. Aí o que pesa mais é o que conta, né? E essa amiga teve um casamento bem sucedido. Ela só não tá mais casada com o marido, porque infelizmente o marido morreu. Então, assim, a experiência dela, né, o exemplo dela mostrava que ela era sábia para dar conselhos e eu segui isso, assim, né? E realmente, a gente vai fazendo coisas na vida, a gente tem que pensar, eu quero manter aquela pessoa do meu lado? Então, se a gente quer, a gente tem que pensar nas nossas atitudes, né? Que lado que a gente vai ficar, porque a gente vai decidir se a gente vai manter ou não a pessoa do nosso lado. E foi o que aconteceu, eu fui somando e aí foi por isso que eu e meu ex-marido a gente terminou, né? Inclusive aconteceu algo muito similar esses dias com o meu atual marido. Olha a diferença, né? O marido da minha mãe, meu padrasto, contou uma coisa pro meu marido e
Aí meu marido contou pra mim. Aí minha mãe veio fazer segredo. Num dia, tá, minha mãe veio fazer segredo falando assim que, eu não vou te contar. Aí no outro dia, aí eu comentei isso com meu marido, aí eu falei assim, mãe, eu já sei, o Felipe me contou. Aí ela, deixa o Francisco, ele vai ver só, porque não era pra ele ter contado isso pra ninguém. Aí minha mãe veio com meu padrasto aqui, brava, os dois, querendo perguntar pro Felipe se ele realmente tinha contado isso pra mim. Gente, a situação é a mesma, não era envolvendo traição, não era. O Felipe não me falou que era segredo, o seu Francisco não falou pro Felipe também que era pra manter segredo. Aí o seu Francisco, meu padrasto, chegou no meu marido e falou assim, você falou isso pra Lilian? Aí ele falou, falei. E eu falei isso pra você? Aí ele falou, na frente da minha mãe. Então, olha a diferença ali, né, de posição, né? Meu marido atual assumiu o que ele fez. Aí minha mãe até falou que o meu padrasto ficou chateado, né, nem queria falar com o Felipe, que se o Felipe não pedisse desculpa, ele não ia voltar a falar com ele. Eu falei, mãe, o Felipe não vai pedir desculpa porque ele não tá mentindo. E, enfim, eu sei que os dois agora estão se falando, mas olha, pra mim, isso foi um peso a favor do lado do meu marido. Me ajuda só a afirmar a minha opinião que eu escolhi bem, né? Que ele assumiu o que ele fez, mesmo se ele fosse ficar mal com o meu padrasto, no caso, né? Ele assumiu, não é questão ali de escolher, mas, gente, ele assumiu o que faz. Acho que não é nem tá bem com as outras pessoas, tá bem com a gente mesmo, né? Então aconteceu isso e eu achei muito legal a atitude do meu marido. Outro problema, que eu tive, né, com a minha mãe, às vezes teve algumas brigas no grupo e minha mãe sempre colocava uma questão, um problema que eu tive com uma amiga. Ela sempre trazia esse assunto à tona, falando que deu caso de polícia e tudo, e eu não entendia por que ela falava isso. Então foi uma vez, eu tinha uma amiga, ela frequentava a minha casa, a gente ia no cinema juntos, ia muito fazer sessão, pipoca, assim, a gente era muito amiga, gostava muito dela. Só que o que acontecia? Essa amiga, ela ficava falando mal de outros amigos pra mim. E eu chegava e falava assim, olha, por que você não fala com o fulano sobre isso? E ela nunca falava. Aí aquilo me incomodava muito, porque eu me sentia cúmplice dela por estar ouvindo aquilo, assim, ela falando mal do meu outro amigo. Mas é que é só esse outro amigo mesmo. Aí eu falava pra ela, fala pra ele. E ela não falava. Aí teve um dia, e esse amigo, ele tem um cargo de responsabilidade. Pra mim tava sujando a imagem dele, a reputação dele. Aí eu cheguei nesse amigo, mandei mensagem, olha, fulana tá falando isso de você. Acho bom você ir lá e resolver isso com ela. Aí ele foi. Aí antes dele ir falar com ela, eu mesma mandei mensagem pra ela e falei, olha, amiga, eu tive que falar pra esse amigo que você tá falando dele. Porque eu já falei pra você várias vezes falar e você não fala. E não acho isso com ele. Aí ela ficou, ela mandou várias vezes assim no WhatsApp, fofoqueira. Aí o meu marido, né, ele até fala, tá vendo? Fofoqueira. Gente, pode ser fofoqueira, mas aquilo tava me incomodando demais. E essa amiga, ela tinha tirado da minha geladeira, inclusive essa geladeira que eu tenho, ela tinha tirado pra mim. Na época eu não tava com condição, não tinha limite de cartão pra comprar. Eu ia receber um fundo de garantia que dava para pagar só metade. Ela se ofereceu a tirar a geladeira para mim, né, o restante, e eu pagar para ela. Aí ela, né, me deu essa ajuda, que sou muito grata mesmo. E a minha mãe acho que se incomodou muito de ter visto ela me ajudar dessa forma e eu ter agido assim com ela, né. Aí a minha mãe sempre colocava isso no grupo, Em relação à minha amiga, eu super respeito, né? Acho que assim como eu tomei o meu lado, né, de defender esse amigo, ela tomou o lado dela e nunca mais quis falar comigo, me bloqueou e tudo.
Mas aí eu contei isso pra minha mãe, não sei porque minha mãe sempre colocava isso no grupo. Isso estava me incomodando. Do nada, esse dia eu acordei. Ai, mas eu não resolvi isso com a minha mãe ainda. Porque na época que a gente tá, né, com as emoções aflorando assim, não é bom a gente resolver os problemas, né? É bom deixar passar. E eu não deixar passar, que eu acabei não resolvendo. Aí eu cheguei na minha mãe esse dia e falei, mãe, ó, lembra que a senhora pôs isso no grupo? Eu queria resolver isso com a senhora, né? Porque a senhora fica falando de mim como se eu me desaprovasse em relação a isso. Então, o que a senhora tem pra dizer? Fala, né? Que aí a gente vai resolver isso aí. Aí minha mãe, pra minha surpresa, disse que não lembra disso. Que minha mãe, ela fala muito que esquece as coisas que ela faz. Mas, pra mim fez bem. Já colocar isso com a minha mãe. Espero que pra ela tenha ficado bem entendido. E ela nunca mais volte a tocar nesse assunto porque me incomoda. Porque, pelo menos entre eu, essa amiga e esse amigo, isso foi resolvido. Eu não gosto da minha mãe estar levantando isso de uma forma como, né, se ela tem algum problema comigo, vamos resolver esse problema. Enfim, ela não falou nada, mas eu fiquei bem por ter colocado isso com ela. Outra coisa que aconteceu na minha vida pessoal, que eu acho que estava estagnando muito a minha vida mesmo. Eu já contei aqui pra vocês que quando o Felipe e eu, a gente decidiu casar, a gente teve um acordo que a gente não ia ter filhos, né? Então aí foram se passando os anos de casamento e eu comecei a ter o desejo de ter filho. E aí eu falava pra ele que eu queria, ele não queria, eu queria, ele não queria. E aí eu não estava contente com o meu casamento. E aí eu via que isso era um assunto também que a gente tinha que resolver, um assunto difícil. Eu me sentia mal porque foi um acordo, né? É até legal, assim, quando a gente vai, né, decidir casar com alguém, a gente colocar mesmo, abordar antes os assuntos, né? O que é importante e o que não é importante. Na época, eu era tão decidida a não ter filhos que eu falei, não quero, né? Igual eu falei pra ele, se eu quiser trabalhar, tá tudo bem pra você? Tá. E se eu não quiser trabalhar, tá tudo bem pra você? Tá também. Aí na questão do filho eu não falei, eu só falei assim, se eu não quero ter filhos, eu não abordei a questão, e se eu querer ter filhos? Porque pra mim eu achava que eu jamais ia querer ter filhos novamente. E aí o nosso casamento, né, gente, meu marido sempre fez de tudo pra me agradar mesmo, assim, a gente, antes do Zac, né, a gente passeava muito, tipo, passear, viajar, ir pra cinema, dormir fora. Os meninos já estavam maiores, né? Então a gente tinha essa liberdade. E tudo que eu pedia, ele fazia. Mas eu não estava contente. Parece que podia me dar o mundo, mas eu não estava satisfeita porque, na verdade, eu queria um filho. Aí eu cheguei nele, aí chegou a hora de resolver a questão. E falei pra ele, olha, não dá. Nós, né, diante da Bíblia, a única base para um divórcio é o adultério. Nesse caso, não tinha adultério. Mas, assim, o casamento estava ficando tão... Porque aí, o que acontece, né? Igual a Marcia, o exemplo da Marcia, a gente começa a fazer barulho. Então, eu comecei a ser essa pessoa que fazia barulho, irritante, insuportável, não estava satisfeita. E aí, então, a gente precisava resolver essa questão mesmo. E aí, o que a gente ia fazer? Porque aí, se a gente se separasse, a gente não teria base bíblica para se casar novamente. Aí eu cheguei nele e falei, e aí, o que a gente vai fazer? Eu não tô contente mesmo com o casamento, assim. Aí meu marido maravilhoso, né, decidiu aceitar, né, concordar da gente ter filhos. Né? E aí eu lembro que eu até falei pra ele assim, mas não é um, são dois. Ai, Deus. Mas assim, aí depois a vida engrenou, o casamento engrenou. Aí a gente vai fazer já 12 anos de casado agora, dia 22 de agosto. E é onde me leva a chegar no resultado final também. A minha mãe ontem, ela veio aqui de manhã pedindo para eu ir com ela no mercado para comprar
coisas que havia as filhas do meu padrasto e eles iam comemorar o Dia dos Pais. Aí ela disse que pediu ajuda pro meu irmão ficou bravo porque minha mãe não tinha lembrado, hoje é meu aniversário, não fez nada, enfim. Aí eu falei, mãe, meu irmão fica bravo com a senhora e a senhora nunca nem deu festa de aniversário pra mim. Uma vez que ele esquece, ele vai ficar todo aí ofendidinho. Aí minha mãe falou, é mesmo, né? Foi, me abraçou e tudo. E hoje, né, eu não comemoro aniversário. Aí eu até falei ontem, porque o que aconteceu? Aí depois da noite, minha mãe mandou mensagem pra mim e falou, filha, eu sei que você não comemora aniversário, mas eu sei que você comemora aniversário de casamento. O que você acha de eu dar uma festa de aniversário de casamento pra você esse ano? Aí eu falei, eu tava mandando, né, umas carinhas felizes pra ela, parece ser falsa. Aí eu falei assim, mãe, uma coisa que eu sei que isso é falsa. Eu falei tanto que não vai fazer igual a senhora fez com a minha festa de 15 anos, que a senhora prometeu e não deu. Aí a gente começou a conversar sobre isso. Eu ainda falei pro Felipe, fala isso pra ela. Ele falou, fala. Porque foi uma grande questão isso na minha vida. Porque o que acontece? O meu irmão, ele sempre teve festa de aniversário, porque a madrinha dele sempre dava todo ano festa de aniversário pra ele. E eu nunca ganhava. Nunca ganhava. Eu ficava todo ano esperando uma festa de aniversário. Nunca ganhava. E aí um dia essa madrinha dele falou pra minha mãe, eu vou fazer uma pra Lília também, porque meu irmão é de agosto, eu sou de novembro. Aí a minha mãe falou, não precisa não, comadre, não precisa. Deixa que eu vou fazer a festa de 15 anos dela. Então eu passei a minha vida toda ali contando no calendário, marcando ali no calendário quando é que eu ia fazer 15 anos. E chegou meus 15 anos, cadê minha festa de aniversário? Não ganhei. Aí eu conversando, falei isso pra minha mãe ontem, aí a gente falou, não, agora vamos conversar sobre isso. Aí ela falou que era por conta do meu avô, que meu avô ficou doente, ele teve câncer no pulmão, ela disse que foi na mesma época. Enfim, se foi isso mesmo, a gente resolveu isso, né? É que ainda ficou meio assim as datas, né? Mas eu pelo que ela fala, assim, porque aí quando a Jenny, deixa eu ver, quando eu fiz 15 anos, a Jennifer nasceu, eu fiz 15 anos em novembro, a Jennifer nasceu em março e minha mãe foi embora em abril pra Minas, pra cuidar do meu avô. Então acho que meu avô já tava doente mesmo e por isso que ela não fez. Mas aí eu falei, mãe, a gente foi na casa do meu primo, escolher convite e tudo. Eu fiquei esperando essa festa e não tive essa festa. Então uma coisa que me magoou muito. E eu nunca tive. A única festa de aniversário que eu tive foi aos 17 anos, que eu mesma fiz pra mim. Tipo, ninguém nunca fez. Então eu falei, mãe, pra mim ter um entendimento da Bíblia, né? Porque a Bíblia, ela fala assim que os únicos 2 aniversários que tem na Bíblia não eram o povo de Deus. O primeiro foi o faraó do Egito, onde teve até um assassinato, mataram o copeiro. E depois foi de Herodes, onde decapitaram João Batista, né? Então não eram cristãos. E se você ver a Bíblia inteira, não tem nenhuma passagem onde mostra que o povo de Deus comemorava aniversário. Então, biblicamente falando, essa comemoração, ela é pagã, ela não é cristã. Então, quando eu tive esse conhecimento, eu me libertei assim, porque aí eu não quis mais, né, comemorar a festa de aniversário. Então, acabou pra mim essa expectativa de ficar esperando alguém fazer uma festa de aniversário pra mim. Mas assim, foi muito bom. Aí eu falei pra minha mãe da questão da bicicleta aqui, que eu já contei pra vocês. Que eu vi meu irmão ganhar uma bicicleta e eu não ganhei nada. Falei, seria justo esse neném que tá vindo, eu dar tudo pra ele e deixar o Zac vendo e não ter nada. Então foi muito bom. É uma coisa assim, sabe, gente? Pus um ponto final nessa história. Então, acredito que a partir de hoje, assim, essa história se deu por encerrada. E eu e minha mãe, a gente com certeza vai ficar bem melhor nosso relacionamento. E pra mim acabou, né? Resolvemos nossas questões. Então,
por experiência de vida, assim, né, fica a dica. Quer levar a vida adiante, né? Quer que sua vida ande para frente? Resolva os problemas que ficaram para trás. Porque tem pessoas que é muito importante na nossa vida pra gente ser feliz. E eu falo isso, né, com propriedade, porque pra mim, assim, eu preciso estar bem com a minha filha, com meu marido, com a minha mãe, com meu pai, com todos. Mesmo que a gente tenha que, né, sentar e ter que resolver um problema difícil de falar, é melhor a gente falar pra gente poder conviver bem com essas pessoas que são importantes pra nós. Então, esse foi o tema de hoje. Olha o tamanho desse vídeo. E eu achei que não ia ter assunto ainda pra falar com vocês. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.